Oi pessoal, vamos lá? Continuando aquele vídeo primeiro, a gente vai ver todas essas partes aqui, né? Hoje a gente vai começar olhando aqui, ó. Aprender a usar a fórmula já dada no próprio exercício. Vocês vão ver que vocês vão resolver várias questões só com o que eles já deram. Eu fiz uma seleção das últimas provas aqui que vai do muito fácil até médio. Não dá pra dizer que tem difícil, eu diria de fácil a médio, tá? Por exemplo, na primeira aqui. Ele dá uma fórmula, gente, para você de graça. A ETEC tem feito isso. E mais do que isso, ela te ensina a resolver. Ela quer saber com isso, gente, se você consegue aprender, entendeu? O objetivo da ETEC aqui é ver se você consegue aprender. Então, ele está falando de onda aqui, ó. Percebe que ele te dá uma frequência aqui, e a única coisa que ele faz aqui na questão é mudar essa frequência. O resto da fórmula é igual. Sempre, gente, marca o que, que ele pede, tá? Ó, o golfinho será capaz de perceber objetos que tenham dimensões. Ele está falando de tamanho, comprimento. Ó, ele fala aqui, ó, comprimento de onda. O que, que é o comprimento de onda, gente? Aqui, ó, ele dá para você na questão, tá vendo? Comprimento de onda é o lambda. Então você quer o lambda. Belezinha? É só fazer, gente, igual ele colocou aqui, ó. Ele já isolou o lambda. Na fórmula, se você isolar o lambda, o que está multiplicando a frequência passa dividindo. Fica isso. Por isso que ele colocou 1400 dividido por 700, 7000. Aqui ele só mudou o 7000, ó. Então continua 1400 dividido agora por 100.000. Essa continha aqui não dá para ter dificuldade, tá, gente? Tem que treinar isso aí. Vai dar zero. Ó, você corta dois zeros com dois zeros aqui, sobrou 3. A vírgula tá aqui. Você vai andar com ela. 1, 2, 3. Falta mais um aqui, ó. 14 metros. Pronto. Percebeu que não tem dificuldade nenhuma, você não precisa assustar. Ele te fala nas questões. Ele dá a fórmula, fala para você o que, que é cada termo da fórmula, dá um exemplo e só pede para você repetir, gente. Ó, mesma coisa essa aqui. Vamos lá. Ele te dá uma fórmula. Eu nunca tinha visto essa fórmula quando eu fiz a prova. Não importa, ó. Ele está falando o que, que é o Q, o que, que é o E, e te dá um exemplo de como calcular. Ó, e o que, que ele pede na questão? Pode ver que aqui embaixo ele só muda os valores, gente. A quantidade de adubo em quilogramas por... Tá. Vamos fazer, ó, você nem precisa se preocupar, só vamos fazer igual ele fez. Perceba que eu nem tô lendo o texto direito. Ó, aqui ele substituiu, ó. A quantidade de adubo, 350 quilos. Ó, é o mesmo valor que está aqui. Então eu vou só substituir na fórmula. Em lugar do 350, eu vou colocar 500. Eu estou fazendo como um aluno que está iniciando e tem dificuldade, não entendeu o que está lendo. Perceba que eu nem estou precisando entender o que eu estou lendo. Ó, eu só estou substituindo. Ele multiplicou pelo quê? Por um comprimento aqui, ó, centímetros. É isso aqui, ó. Aqui no que ele está me pedindo, ele me dá 60 centímetros, não é? Percebe que ele transformou em centímetros para metro. Isso aí você tem que saber fazer, tá, gente? É só andar com a vírgula para lá. É, 1 metro é igual a 100 centímetros. Isso aí você tem que saber. Mas se só faz aqui, ó, se 45 vira 0,45, 60 vai virar 0,60 ou 0,6. Embaixo é o 10, não mudou. Tudo bem. Corta aqui, fica 50 vezes 0,6, que é igual 6 vezes 5, 30. Aqui, ó. 30 o que que ele dá na fórmula aqui, ó? 30 gramas
por metro. Como que eu sei? Eu só estou replicando o que ele colocou aqui já. Mas o que que ele pede, gente? Lembra que eu falei sempre dar uma sublinhada no que ele pede? Porque ó, tem uma segunda parte aqui, ó. Logo a quantidade de adubo para um sulco de 100 metros. Aí ele multiplicou por 100. No que ele te perguntou, ele só mudou de 100 para 150. Para não ficar muito na cara, sabe? Para ver se pelo menos você consegue substituir o valor. Aí você pegou o que você fez aqui em cima e multiplicou por 100. Aqui você pega o que você fez e multiplica. Ah, vou fazer por 150. Ou 150 aqui em cima que fica mais fácil de multiplicar. Ó, 0, 0, 5, 10, 15, vai 1, 3, 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Mas o que é esse valor? Saiu em grama, tá vendo? Ele pediu em quê? Ele pediu em grama? Não, ele pediu em quilo. Por isso que é importante ler, interpretação de texto. Né? Gente, tem que saber que 1 quilo equivale a 1000 gramas. Mas se eu não soubesse, ó, 1575 virou 1,575. 4500 vai virar, ó, ele colocou a vírgula depois do primeiro. Você faz a mesma coisa. Isso aqui em quilo, 4,5 quilos. Resposta, letra B. Tá vendo como não foi difícil, gente? Eu só copiei o que ele colocou. Por que que eu estou fazendo isso? Essas questões você consegue resolver, a maioria delas, só imitando o que ele fez. Eu só imitei. Eu nem li tudo aqui, eu nem sei do que está se tratando o assunto. Eu só imitei o que ele falou. Essas questões você não pode errar. Vocês vão perceber agora, que eu não sei porquê, a ETEC ama conversão de temperatura. Só que ela é tão boazinha que ela te dá a fórmula. Isso aqui, ela não precisaria te dar. Antigamente, ela não dava. Você tinha que saber, porque é uma expressão simples, gente. Ele quer ser, ó, e você tem que só saber uma coisa. Ele fala aqui, ó, a menor temperatura que apareceria no texto em língua inglesa. Na nossa é Celsius. Ele quer em Fahrenheit. Qual que é? Isso aqui eu só copiei uma parte aqui do texto, ó, para vocês saberem que se referia a isso aqui. No texto dessa questão apareciam dois valores de temperatura, tá? 100 e menos 100. A menor é menos 100, né? Beleza? Agora é só fazer, gente. Ó, Celsius é menos 100, né? Menos 100. Segunda fórmula se divide por 5. Igual a Fahrenheit menos 32. Só estou copiando a fórmula. Aqui você pode dividir por 5 em cima e embaixo. Vai ficar menos 20 igual F menos 32 sobre 9. 9 passa multiplicando, fica menos 180 igual a F menos 32. Isolando F, fica menos 180 mais 32. É isso mesmo? Deixa eu ver. Menos 180 mais 32. Menos 180 mais 32, gente. Vai no cantinho da prova lá, ó. Tira 32 daqui, ó. 8, vem 1, 4. Então o resultado é menos, que o maior número aqui, ó, tá com menos na frente. 148 Fahrenheit. Difícil, gente. Aqui, ó. Acertei a questão sem enrolação, sem ler nada demais. Eu só repliquei o que ele fez, só usei a fórmula que ele deu. É só isso que ele quer de mim. Vamos ver mais uma aqui, ó.
Ele está te dando uma fórmula. Essa fórmula a ETEC gosta muito também. Calorimetria. Aí ele fala que Q, ele ainda fala o que é cada um. Q depende da massa M, calor específico C e da variação de temperatura ΔT. Sabendo que a massa da solução, ó, ele te deu a massa, que é o M, e considerando o calor específico 1, a quantidade de calor trocada nesse processo. Qual que é a massa? A massa é 100, tá. E a variação de temperatura. Deixa eu só ver se tem algum texto aqui, gente. Deixa eu ver, só um momento. 2020. Ó, tem um texto para a questão 27, ó. A variação de temperatura de 22 graus Celsius para 28 graus Celsius, tá vendo aqui? Então é de 28 para 22, de 22 para 28. Quanto que variou? Ó, meu ΔT aqui, ó. É temperatura final menos temperatura inicial. Meu ΔT é igual a 6. A variação da temperatura é 6 graus Celsius. Então vamos usar a fórmula que ele deu aqui. Q é igual a massa, que é 100, vezes C, que é o calor específico que ele falou que é 1, vezes o ΔT, que é 6. Q igual 600 calorias. Percebe? Como é só usar a fórmula, gente, não tem nada demais. Eu só usei a fórmula. Ó, mais um. Vamos aqui. Os morcegos não enxergam. Não importa, ele me deu uma fórmula. Falou o que é cada termo. E perguntou o maior comprimento de onda. O que é comprimento de onda? É o lambda, tá vendo? Das ondas sonoras audíveis por morcegos é de. Ó, se eu quero o lambda aqui, ó, já vou isolar igual eu fiz na outra questão. Passo o F dividindo. Lambda é igual a V sobre F. O que é V? V é a velocidade do som no ar. Ele tem que te dar, ó. Já deu aqui, 340. Mas qual que eu vou usar aqui? Qual o valor? Esse ou esse? Se eu quero maior comprimento, eu tenho que dividir pelo menor número. 1000. Ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. Pensa 100. Eu vou dividir 100, tá? Por dois valores, um maior e um menor. Vou dividir 100 por um valor menor. E vou dividir 100 por um valor maior. Qual que é o resultado? Aqui deu 10, aqui deu 1. Então você percebe que quanto menor o denominador, maior o resultado. Se eu colocar 120 aqui embaixo, vai dar um número menor. Ele quer o maior comprimento de onda, não o menor. Por isso que eu usei o 1000. 0,34. Olha lá. Difícil, gente. Só usei a fórmula que ele me deu. Vamos para mais um aqui, ó. De novo, perceba que eu só estou usando a fórmula. Vocês vão resolver várias questões, gente. E eu lido com alunos que fica de fora por causa de uma ou duas questões. E errou a questão assim, não pode. Olha como que a ETEC está fazendo, ela está te dando a fórmula, te falando o que é cada coisa e só pedindo para você usar.
Qual que é a potência em watts aqui, ó? 1000. Perceba que eu nem tô lendo os textos. Qual que é o tempo aqui, ó? Ela quer saber, gente, você tem atenção? Ela falou que o tempo é em segundo, aqui em cima está em minuto. Então eu posso usar em minuto? Não. Porque ela me falou aqui embaixo que é em segundo. Então vamos mudar esse tempo aqui já, ó. Delta T igual a 3 minutos. Como que eu transformo em segundos? Multiplica por cada minuto, são 60 segundos, não é? Então meu delta T é igual a 180 segundos. Só isso, gente. Só isso. Agora é só usar a fórmula aqui que ele deu. Eu vou copiar aqui em cima a fórmula que ele me deu. Potência é igual a energia sobre tempo. Qual que é a potência? 1000. Ah, é. O que eu falo para vocês, né? Seleciona o que ele quer, ó. Determine a energia. Energia sobre o tempo. Equação do primeiro grau, né, gente? Você passa, multiplica e inclui isso aqui. 180 mil o quê? Ele te dá, ó, a energia em Joule. Você não precisava nem saber isso. 180 mil joules, gente. Aqui, ó. Mais uma questão que você acertou só utilizando a fórmula dada. Ó como ele gosta desse tipo de... esse tipo de fórmula. Ele te dá a fórmula, te dá cada item, te dá a unidade que é cada um, entendeu? Vamos lá, ó. Em recipiente de vidro deve-se colocar 100 gramas de água. Ele é aquecido até o início da ebulição, tá? Quando se mede novamente a temperatura, obtendo-se um valor de 100 graus Celsius. Te dá a fórmula e fala, supondo que um grupo constatou que a temperatura inicial, ele te deu a temperatura inicial, a quantidade de calor, ó, o que que ele quer? A quantidade de calor. O que que é a quantidade de calor? É o que, ó? Ele está falando, você não precisaria vir com esse conhecimento de casa. A quantidade de calor necessária para aquecer somente a referida massa de água deve ser. Gente, vamos usar a fórmula. É só usar a fórmula. Que é o que eu estou procurando, é igual a M. O que é M? Aqui, ó, ele deu a massa. 100. O que é C? Calor específico. Ele deu aqui 1. O que mais tem na fórmula? Delta T. O que é delta T? Temperatura final menos temperatura inicial. A final é aqui, ó, 100. É o ponto de ebulição. Qual que é a inicial? 20. Tô pegando tudo do texto. Não vim com nada de casa aqui. Q igual a 100 vezes 80. Q igual a 8.000 calorias. Resposta letra E. Alguma dificuldade, gente? Perceba, eu só usei o que ele me deu aqui, ó. Eu não vim com nenhum conhecimento de casa, então não dá para errar esse tipo de questão. Ó, mais uma, vamos lá. Essa aqui já é média, eu vou mostrar por quê. Porque precisa de um conhecimento mínimo de matemática. Suponha que uma indústria nuclear armazene resíduos cilíndricos. Ó, ele te dá o volume aqui, gente, do cilindro. Só que você tem que saber de casa no ensino fundamental. Quando você termina o nono ano, você tem que saber isso aqui. Cuja altura é 4 metros e o diâmetro da base é igual a 12. Contudo, devido a mudanças, decide-se alterar a altura e o raio. Então vai mudar.
de tal maneira que o novo recipiente tenha 62,5% do volume do anterior. É essa parte que eu falei que precisa de matemática. E possui raio da base igual a metade do raio da base do recipiente anterior. Mas qual que é o raio do recipiente anterior, gente? Se o diâmetro é 12, o raio é igual ao diâmetro sobre 2. Lembra que você pode ter um círculo aqui, ó. Diâmetro vai de uma ponta a outra. O raio é metade só essa parte, tá bom? Então, meu raio aqui, na verdade, é 6. Beleza. Dessa forma, o que que eu quero aqui? Sempre seleciono. O que que ele quer? A altura do novo recipiente cilíndrico. Eu quero a nova altura. Tá bom. Vamos calcular primeiro o primeiro volume aqui, né? Vamos chamar de volume 1. Ó, ele te deu aqui, ó. V é o volume, R é o raio, H é a altura. A altura, bom, π, eu estou copiando o que está na fórmula. Vezes o raio ao quadrado. Qual que é o raio? É 6. Vezes a altura. A altura é 4. Copiei, ó, só estou pegando ali do texto. Você pode fazer essa multiplicação aqui e ver o resultado, 36 vezes 4. Mas, como eu já estou acostumado, vocês vão acostumando também, não precisa fazer multiplicação ainda. Vocês vão ver por quê. Pode fazer, não tem problema. É que se eu multiplicar aqui, eu vou ter que dividir depois. Vamos ver esse novo volume aqui, ó. O volume 2, gente, do novo cilindro, ele é 0, deixa eu fazer, ó. 0,25 vezes. Por que que é isso aqui? Porque ele falou aqui, ó, que ele é 62,5% do volume 1. É só andar a vírgula duas casas para lá, ó, fica esse resultado. Então vamos lá, qual que é o volume 2? Eu vou usar a fórmula de novo. Π vezes raio ao quadrado. Qual que é o raio? Vamos ver as mudanças que teve aí, ó. Possua raio da base igual a metade do raio da base do recipiente anterior. O raio anterior a gente viu que era 6. Se é metade, então é 3. 3 ao quadrado vezes a altura que a gente quer descobrir, né? Igual 0,625 vezes o volume 1. Qual que é o volume 1? A gente calculou aqui em cima. Ó, eu já vou colocar. Acho que vai facilitar se eu colocar 36 aqui, ó. 6 ao quadrado, 36. E vezes 4. Aqui, em vez de 3 ao quadrado, gente, para ocupar uma linha a menos, 3 ao quadrado é 9, né? Por que que eu fiz isso? Para já cortar aqui, ó. Percebe que é uma igualdade? Eu corto π, e o 9 eu vou dividir por 9 aqui e por 9 aqui. Aqui dá 4, 9, 18, 27, 36. 9 dividido por 9 dá 1. Por que que eu posso fazer isso? Porque quando eu isolo o H, eu passo isso aqui dividindo para cá. Entenderam? Então, a nova altura vai ser 0,625 vezes 4 vezes 4, 16. Aqui, ó, quando vocês forem fazer essa conta, esquece a vírgula. Coloca aqui, 625 vezes 16. 6 vezes 5, 6 vezes 5, 30. Do 6, 12, 13, 14, 15. Vai 1. 6 vezes 6, 36. Com 1, 37. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 6,
6. 0, 10, vai 1. 7, 8, 9, 10, vai 1. 6, 7, 8, 9, 10. Quantas casas tinham aqui depois da vírgula? 1, 2, 3. Aqui minha vírgula está aqui, ó. Mas eu tenho que... Não posso esquecer que tinham 3 casas depois da vírgula. Você só anda com ela aqui, ó. 1, 2, 3. Então isso aqui se transformou em 10. Essa é a minha nova altura, gente. 10. Difícil? Essa já é uma questão média, porque você tinha que saber a porcentagem, ó. Você tem que saber igualar que o volume... Eu estou usando essas duas informações aqui, ó. O volume 1 e o volume 2, que é 62,5% do volume 1. É só substituir. O volume 1 é o quê? Você substitui aqui, ó. O volume 2, estou tentando descobrir. Percebe que tem uma equação com uma incógnita só? Você acha esse H aqui, é uma equação do primeiro grau. Tudo que você tinha que fazer é substituir na fórmula e virava uma equação do primeiro grau. Pronto, achou o H aqui, ó. Tá bom? Nada demais. E essa já é uma questão que não é fácil. Percebe que não dá para complicar tanto assim? Vamos para mais uma aqui. Essa aqui acho que é mais fácil. O gasto de energia de uma lâmpada de bulbo é 10 watts, acesa por 8 horas. Equivale ao mesmo gasto de energia de uma lâmpada incandescente. Vamos ver quanto que é essa de bulbo aqui, né? Vou usar aqui, ó. Potência é igual a energia sobre o tempo, 8 horas. Então a energia dessa de bulbo aqui deu 80 joules, né? Bom, não importa aqui a unidade também. Ó, não sei a unidade, deixa 80. Agora ele quer saber uma lâmpada incandescente, convencional, com 75 de potência, que se mantém acesa por um tempo aproximado de... Gente, é só substituir... Ó, eu estou usando essa fórmula aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é essa fórmula. Agora eu tenho que usar essa mesma fórmula para incandescente. Incandescente aqui, ó. A potência dela é 75. A energia é 80. Por quê? O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o tempo que ela fica acesa, com a mesma quantidade de energia que gastou a do bulbo. Tempo, aqui que vocês têm que ter um pouco de malícia, gente, ó. 80 dividido por 75. Vocês vão fazer essa conta? Não, gente, porque o que ele falou aqui, ó? Valor aproximado. Isso aqui é aproximadamente 1. 1 hora. Pronto. Viu como sai fácil? Perceberam? Ó, tem essa malícia. Eles sempre vão falar aproximadamente, valor aproximado. Tá bom? Então, a alternativa A aqui, ó. Note que eu estou usando a fórmula que eles estão me dando. Eu usei a fórmula para achar a energia e depois usei a fórmula para achar o tempo. Mas eu só usei a fórmula que ele deu. Nada mais que isso aqui. Ó, lembra que eu falei que eles adoram esse tipo de questão, gente? Ele fala aí, ó. O ideal é que a compostagem, a temperatura permaneça entre 50 e 60 graus. Essas temperaturas escritas em Fahrenheit são... Ele só quer que você use a fórmula, gente. Ó, vamos para a primeira aqui, 50. 50 sobre... Só estou substituindo. Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aqui você corta, vira 10. E aqui embaixo 1. 9 vezes 10, 90. Igual a Fahrenheit menos 32. Quando você passa para lá, o menos 32, ele fica mais 32, não fica? 90 mais 32, 122 Fahrenheit. Você já olha aqui, ó. Já não pode ser aí.
Já não pode ser a B nem a A. Agora vamos testar para 60 graus. Ó, estou testando para as duas temperaturas que ele deu. 60 sobre 5 igual Fahrenheit menos 32 sobre 9. Cortando aqui, ó, dá 12 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. 12, eu faço isso aqui no cantinho, gente, porque de cabeça, 9, 18. Vai 1, talvez um 9, um 10. Então isso aqui, 9 vezes 12 dá 108. Então vai ser Fahrenheit igual 108 mais 32, porque 32 é menos, passa para lá como positivo. 108 mais 32, 2 dá 10, 140, né? R$ 140 aqui, ó, letra D. Tem alguma dificuldade, gente? Eu só usei, eu peguei as duas aqui, ó, os dois valores que ele me falou, fiz para um, fiz para o outro, mas eu fiz como? Usando a fórmula que ele me deu. Percebe que não tem erro? Usando a fórmula que ele me deu aqui, eu achei os dois resultados. Olha essa aqui, gente. O pessoal desespera à toa. Ele está me falando, de novo, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius e dá aqui em Celsius para Fahrenheit. Na campanha, a expressão 1 grau a menos significa que a temperatura do telhado sofrerá variação de 1 grau, como por exemplo de 30 para 29. Considerando 1 grau a menos corresponde a 1 grau Celsius, essa variação de temperatura corresponde a qual variação em outra unidade? De Celsius para Kelvin não muda nada. Então, se variou 1 grau Celsius, é a mesma coisa que variar 1 grau Kelvin. Letra B, acabou. Respondeu, acertou a questão. E o pessoal se desespera à toa. Vamos só fazer para treinar aqui como seria para Fahrenheit. Eu vou jogar nessa fórmula aqui agora. Bom, 1 grau Celsius sobre 5 igual Fahrenheit sobre 9. Fahrenheit é igual a 9 dividido por 5. Vai dar um valor que nem tem não pode ter nas alternativas, né? 0. Opa, desculpa. 1 sobra 4. 0. 8 vezes 5, 40. Seria em Fahrenheit 1,8. Tem algum 1,8 Fahrenheit aqui? Não. Percebe que realmente é um Kelvin. Mas vocês viram como eu fiz direto aqui, ó? Eu só olhei pra cá, gente. Nada mais. Não é muito fácil? Não dá pra errar isso e ficar fora da ETEC, né? Essa aqui o pessoal assusta, porque olha quanta coisa, eu nunca vi essa fórmula. Essa fórmula normalmente você não aprende no ensino fundamental. O que a ETEC quer saber? Será que ele consegue olhar uma coisa nova e aprender? É isso que a ETEC quer saber. Então ele te dá uma fórmula, ele fala aqui, ó, ΔS representa a variação, acréscimo ou diminuição da área da superfície do muro. S0 é a área original. Beta é uma constante que está relacionada com o material que foi utilizado. Tá. Delta θ é a variação da temperatura a qual o muro é submetido. Tá bom. O que ele fala? Aqui em cima é só conversa fiada. Considere dois muros feitos com o mesmo material. Se é o mesmo material, gente, essa constante é a mesma, né? Ó, ela está relacionada com o material, sendo que o menor deles possui uma área de superfície. O que é a área de superfície? Ele falou disso aqui, ó, é o S0, igual a 100 metros quadrados. E o maior deles tem uma área de 200 metros quadrados.
Tá vendo que ele tá me dando todas as variáveis? Provavelmente vai faltar uma que é a que eu vou ter que achar. Se o mudo menor sofreu uma variação de temperatura de 20 graus Celsius e o maior sofreu uma variação de 40 graus Celsius, o que ele quer? A variação da área da superfície do mudo maior em relação à variação da área da superfície do mudo menor. A variação da área é o ΔS. Ó, variação da área. Se ele quer o maior em relação ao menor, gente, vocês sempre fazem assim. Vocês têm que fazer assim, ó. Maior em relação ao menor. Se fosse o menor em relação ao maior, o menor estaria aqui no numerador. Vamos lá. Vamos fazer o do maior aqui, ó. Vamos chamar de 1. S0, qual que é a área original do maior? 200 aqui, ó. Só estou substituindo. Vezes. A constante é o mesmo material, não muda, então não importa o valor dela. E a variação de temperatura do maior? 40. Isso dá... Opa, peraí. Isso dá 8.000... E deixa essa constante aqui. A do menor... Vamos chamar de 2. Qual que é a área inicial do menor? 100. Constante, não importa, porque é o mesmo muda, o mesmo material. Qual que é a variação de temperatura? 20. 2000 beta. Aí o que ele perguntou? Isso que vocês têm que saber. A variação de um em relação ao outro. Como é do maior em relação ao menor, qual que é a variação do maior? 8.000 beta. Qual que é a variação do menor? Ó, percebe que eu vou cortar aqui e vou tirar esses 3 zeros? 8 sobre 2. Divide em cima e embaixo por 2. 4. 4 vezes menor? Não. Tá vendo? Ó, cuidado. 4 vezes maior. Está multiplicando por 4. Se fosse o menor em relação ao maior, seria 1/4. Mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou o maior em relação ao menor. Só lembra que quando ele perguntar um negócio desse, ele está falando disso aqui, ó. Pronto, 4. Achou a resposta aqui, 4 vezes maior. Difícil, gente. Eu só usei, ó. Ele me deu uma fórmula, me deu o que é cada coisa e falou e me deu 2 mudos. Um mudo maior, ele me deu isso aqui, ele deu no exercício, deu no exercício e eu consegui descobrir isso. Do mudo menor, ele me deu o valor inicial, me deu a variação, eu consegui descobrir isso. Quando ele fala um em relação ao outro, eu consigo fazer esses cortes aqui, ó, porque eu tô numa fração. Então, ele me deu todos os elementos para descobrir a resposta. Eu não precisava de nenhum conhecimento de casa. Eu só precisava ficar calmo e resolver a questão. Vocês perceberam? Espero que essa parte tenha ficado tranquilo aí, ó. Essa parte do gráfico aqui. De usar a fórmula dada. E vamos continuar aí. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer pergunta aí é só me falar, tá? Um abraço a todos aí.